Olá pessoal, olá internautas, olá vestibulandos. Hoje foi o dia da prova ESPM novembro de 2011 e essa prova não estava difícil, mas vamos ter que comentar duas questões chatas. Então, vou começar pelas fáceis, eu vou dar uma pulada aqui, vamos para a questão 52. Gente, a questão 52 tínhamos dois textos, um do Renascimento de Shakespeare e outro um texto medieval do Santo Agostinho, e era para você colocar na questão, escolher entre as alternativas corretas, qual era o valor renascentista e qual era o valor medieval. Isso foi visto exaustivamente em aula. O primeiro texto fala que o homem está no centro do universo, é o antropocentrismo. E o segundo texto do Santo Agostinho fala que Deus está no centro do universo, é o teocentrismo. Alternativa C de casa, fácil, tranquila. Não teve erro, não temos o que comentar de tão tranquilinha que foi. Agora, passamos para a questão 53. Questão 53, ela tem uma dica, uma grande dica. Tem um texto e fala sobre a revolução dos preços. Pessoal, a revolução dos preços foi quando os espanhóis, no começo do século XVI, trouxeram toneladas e toneladas de ouro e prata da América pré-colombiana, Azteca e Inca, para a Europa. Mas aí quando chegaram tantas toneladas de ouro e prata, houve uma inflação na Europa. E esta inflação foi chamada de a Revolução dos Preços. Eu sei que parece ridículo explicar para vocês o que é a inflação, mas assim, quando você tem pouco ouro, ele vale muito. E quando você tem muito ouro, ele vale pouco. Antes, para você comprar uma carroça e 2 cavalos, você precisava disso de ouro. Mas agora, como chegou tanto ouro e prata da América, para comprar a mesma carroça e 2 cavalos, você precisaria disso aqui de ouro e prata. De duas uma. Ou o ouro se desvalorizou, ou o preço aumentou. O que é exatamente a mesma coisa que a gente chama de inflação. Que na época, historicamente, foi chamada de a Revolução dos Preços. Essa era a dica, estava na apostila, está em todo lugar. Também não havia grandes problemas nessa questão. Agora, gente, temos aqui dois textos. Olha, essa você não tinha direito de errar. O primeiro texto, do Locke, fala sobre um contrato social onde o povo põe o governante e se o governante não presta, o povo tira. Quem põe e tira o governante, põe e tira o governante, põe e tira o governante é o John Locke. Ao contrário do seu antecessor, Thomas Hobbes, que falava, põe o governante, cala a boca e aguenta. Porque o Hobbes dizia que o Estado era um mal necessário. O Locke fala, não, peraí, o Estado é um contrato social. O povo põe e, se não gosta, ele tem o direito e o dever de tirar. Então, o primeiro texto era do Locke. O segundo, gente, vocês vão me desculpar, mas até o teu irmãozinho lá de 7 anos falou, nossa, olha aqui, o espírito das leis, dividindo os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu é o espírito das leis. Então, a alternativa correta, B de bola, John Locke e Montesquieu. Tranquilo. Essa questão, vou ficar para depois também. E a última era de 11 de setembro, mas de 11 de setembro de 1973 foi o golpe do Allende, me perdoem, o golpe que o Pinochet tirou o Allende do poder, que era um governo de caráter socialista, e aconteceu, foi outro 11 de setembro, era a alternativa A, mas especialmente conversei com o grande professor Alex, que falou que comentou com vocês exaustivamente sobre isso, mostrou o filminho, então me desculpem os internautas que não são alunos do CPV, mas os alunos do CPV tiveram isso insistentemente, tranquilamente, não tiveram dificuldade nenhuma em fazer essa questão do Allende, que foi derrubado por um golpe do Pinochet com a ajuda da CIA dos Estados Unidos da época do Richard Nixon. Agora eu vou voltar para 2 questões chatas, agora desculpe a SPM, mas vou te deixar um pouco mais em paz. Olha essa questão, gente. Como é que você vai saber onde é que está construído, onde é que estão as ruínas desse templo? Até quem já fez turismo na Grécia, você não lembra direito. Você tinha que lembrar, ou está em Atenas, ou em Epidauro, que tem um anfiteatro fantástico,
ou está em Olímpia, onde eram feitas as Olimpíadas, ou em Delfos, onde tinha um oráculo de Delfos, em homenagem ao deus Apolo, ou na ilha de Creta, que é a origem da civilização grega. Eu vou voltar na foto, desculpe. Mas aí, como é que você ia saber? Sabe, desculpe, mas até quem fez turismo lá não lembra. A não ser que você seja um guia turístico, alguma coisa assim. A foto é bacana, mas foi usada de maneira errada, muito pontual. Você tinha que saber que foi construída na Acrópole, lá em Atenas, e a dica eram as cariátides. Mas, gente, tanta coisa para perguntar sobre Atenas, a democracia, o Clístenes, a comparação da democracia antiga com a atual, tantas outras reivindicações sociais que ocorreram em Atenas antiga, o domínio da época de Péricles, etc. Podia até ter contextualizado essa foto no século de ouro ou século de Péricles. Mas você saber exatamente a cidade e o local que ele está, desculpa, não dá. É rarissimamente alguém que leu sobre isso, sabia sobre isso, ou mesmo quem viajou se lembrava. Então você está completamente desculpado se não acertou essa questão dessa foto, porque eu acho que 99% dos alunos chutaram. E te deixou confuso ainda mais, porque quando cita Acrópole, nós lembramos daquele grande templo, as ruínas que estão lá do Pártenon, com grandes colunas, maravilhoso templo, centro político e religioso. Mas raramente a gente fala do templo deste rei mítico que existiu em Atenas, chamado Ericteu. E como é que você vai lembrar disso aí? Só para quem viajou mesmo para lá, tá desculpado. E essa questão aqui, que nós vamos relembrar a você, que, de novo, a imagem, eu falo sempre, acho que não só eu, todo mundo, que nós estamos no século das imagens. Você vive num mundo globalizado, as redes sociais, as imagens são fundamentais, saber o rosto das pessoas, isso é fundamental. Mas, gente, você olhar para esses dois, saber que primeiro era Otto von Bismarck, o primeiro-ministro da Prússia, que foi o mentor intelectual da unificação alemã, já era difícil, mas talvez você lembrasse por causa do capacete que ele usa com a ponta de lança. Talvez lembrasse. Ótimo, mas como é que na figura 2 você ia saber que esse homem era Giuseppe Garibaldi? Então é muito raro um aluno que gosta de olhar fotos históricas, que conhece os personagens, inclusive porque essa é uma das fotos dele. Tem outras tantas, que ele está com chapéu na cabeça, sem chapéu, mais jovem, mais velho. E o Garibaldi foi fundamental na unificação italiana, porque ele conquistou todo o sul da Itália, o reino das duas Sicílias, e entregou para o rei Victor Emanuel II, que será o futuro rei da Itália, o primeiro rei da Itália. Mas acho também que as imagens não foram usadas de forma interessante, porque foram muito pontuais, você tinha que saber o sujeito exatamente quem era. E poderia ter perguntado sobre o nacionalismo que eles pregavam, o método que eles usaram, as consequências das unificações que eles promoveram, tantas outras perguntas ricas e interessantes a fazer. E acho que até o examinador talvez tenha tentado te ajudar, falando, bom, eu vou pôr a imagem, o aluno vai ver e vai responder. Só que, para muitos de vocês, eu também diria 99%, nossa, olhou e falou, legal, quem são esses dois? Vou ter que chutar, bacana aqui. Na verdade, a alternativa D, mas todas as outras não estavam tão ruins assim, para aquele que não sabia que era exatamente Otto von Bismarck e Giuseppe Garibaldi, aliás, herói ítalo-brasileiro, que casou-se apenas uma única vez e foi com uma brasileira de Laguna, Santa Catarina, chamada Anita, futura Anita Garibaldi. E então, olha, a prova foi bacana, os textos foram comparativos, as alternativas estavam para gente grande, quem sabe faz, quem não sabe, ótimo, cai fora do páreo, mas aquelas duas questões, com as imagens lá do templo grego, do Garibaldi e do Bismarck, fica tranquilo. Essa daí ninguém fez em sã consciência. Então ela não ajudou nem prejudicou ninguém, ela dificultou para todos a prova. Gente, fora isso, né, já falamos dessa questão do Allende, que o Alex comentou, e eu acho que no final das contas, você deve ter se saído muito bem. Foi bem preparado, estudou, estava tranquilo e eu quero desejar um excelente abraço a todos vocês
e que devem estar sorrindo e comemorando que foram muito bem na prova. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.